Olá, povo abençoado, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei o horário que você vai estar ouvindo aí essa mensagem. Pastor Leandro passando aqui para deixar o pãozinho com manteiga para você, para abençoar a sua vida poderosamente, amém? Hoje eu quero falar com vocês aqui em nome de Jesus, livro de Juízes, depois que o Moisés morre, entra o Josué, depois o Josué é recolhido e começa ali o tempo dos juízes. O povo desviava, Deus levantava um juiz e começava a julgar a terra e assim por diante. No livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, o último versículo diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não havia rei em Israel. Por não haver rei, fala de liderança, fala aquele que dá a direção. Cada um fazia o que parecia reto aos teus olhos. Isso é um perigo. Hoje nós vivemos e nós temos uma liderança, o Espírito Santo. João 16:13, Jesus disse que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o Consolador. E quando o Consolador viesse, ele nos guiaria em toda a verdade e nos faria ouvir o que há por vir. E ele veio, o Espírito Santo veio, e ele está nos guiando em toda a verdade. Eu não posso fazer aquilo que parece ser reto aos meus olhos. Eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia diz que é para ser feito. Por quê, pastor? No livro de Provérbios 16:2 diz assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, vírgula, mas o Senhor pesa o espírito. Então a Bíblia diz para nós que todo o caminho do homem é limpo aos seus olhos. Ou seja, o homem não vê maldade. O homem faz um mal para você, fala, mas eu não fiz nada. Eu só falei isso, aquilo, outro. Ele não vê maldade. Ele não vê nas consequências. Então, a Bíblia diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o espírito, o Senhor vê a intenção daquele coração. Deus falou assim para um homem de Deus chamado Samuel: Samuel, vai na casa do Jessé, eu tenho escolhido um rei, porque eu tenho rejeitado Saul. A Bíblia diz que ele vai na casa do Jessé, chegando lá ele vê o Eliabe. O Eliabe era um homem de postura, aparência, e ele diz assim: eis aqui o ungido do Senhor. A Bíblia diz que Deus repreende o Samuel. Não, Samuel, eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o que está no coração. Deus rejeitou o coração do Eliabe. O Eliabe não servia para ser rei, porque tinha alguma coisa no coração dele, que eu e você não vimos, que o homem de Deus, o Samuel, não viu, mas o Deus vê. Então, estou dando um exemplo aqui. Todos os caminhos do homem é limpo aos seus olhos. Então, para o homem é limpo. Vou dar um exemplo. Eu vou ajudar uma pessoa. Aí você olha, você fala assim: nossa, o pastor Leandro está ajudando aquela pessoa, que coisa boa. Olha para você ver. Mas o Senhor vê a intenção que eu estou ajudando aquela pessoa. Qual é a verdadeira intenção? Qual é a verdadeira motivação? O ser humano, ele não vê maldade. Todos os caminhos é limpo aos seus olhos. A Bíblia não fala um caminho, todos os caminhos é limpo aos seus olhos. Por exemplo, o homem tem uma mania de justificar o erro, justificar o pecado, justificar aquilo que... Por isso que a vida do povo está do jeito que está. Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele é caminho de morte. Aquele caminho que ele está, que ele julga ser direito, que ele julga ser certo, no final é morte. Quantas pessoas hoje estão num caminho que está conduzindo ele à morte? A morte do casamento, a morte da vida espiritual, a morte dos seus negócios. Você às vezes. Mas vamos resumir essa mensagem aqui. Naquela época não tinha rei, cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Todo o caminho do homem é limpo aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Hoje você tem um Espírito Santo para te guiar, você conduzir você. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, é bom, mas o que a palavra de Deus fala sobre isso aqui? Seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiado por Deus. Você não vai sofrer, você não vai tropeçar, você vai evitar problema. Você vai sair de situações que vai te trazer dor, sofrimento, e Deus quer isso. Deus quer que nós o consultamos. Um dia uma pessoa perguntou para mim, falou: pastor, o
que o senhor me fala disso aqui? Eu falei para ele, não, o que a Bíblia fala? Vamos pegar a Bíblia? O que a Bíblia fala dessa situação que você quer fazer? Porque aos meus olhos, aos seus olhos, parece ser bom. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia aprova, a Bíblia reprova, a Bíblia... Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Todo o caminho do homem é limpo aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, ou seja, o Senhor vê as intenções desse coração, dessa pessoa. A coisa que para nós é limpa aos nossos olhos. Nós não vemos maldade e aquilo ali, nós temos uma mania de ver que o pecado não é tão grave e Deus sabe que é grave, muito grave. E essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. E eu quero orar por você que se encontra enfermo, se encontra com problema na vida sentimental, profissional, financeira. Eu gostaria que você abrisse o seu coração. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo agora. Meu Deus, do alto da cabeça dela, planta dos pés, toca com teu poder agora. Toca na mente, no consciente, no subconsciente, no intelecto da mente, no sistema nervoso e emocional. Em nome de Jesus, o espírito opressor, espírito que oprime essa pessoa, demônio que está na vida sentimental, no casamento, se a pessoa comeu algo consagrado, oferecido a uma entidade, a um espírito maligno, no nome de Jesus, sai daí agora, no nome de Jesus, sai dos olhos, sai do globo ocular, sai do ouvido, sai da coluna, bico de papagaio, artrite, artrose, osteoporose, opressão maligna, espírito do inferno, que recebeu a fotografia, que recebeu a peça de roupa íntima, sai daí agora, em nome de Jesus, estremece, queima Jesus, queima este mal, sai agora, desamarra a vida dessa pessoa, desamarra o trabalho dela, a fonte de renda dela, eu ordeno no nome de Jesus, pega o que é seu, e não volte mais. Meu Deus, eu abençoo essa pessoa, abençoo a casa dela, abençoo o lar dela, abençoo as finanças dela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, forte abraço, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa mensagem, siga lá, manda no grupo da família, fala, segue o pastor, lá que o pastor está deixando um vídeo aqui para abençoar a sua vida. Amém? Forte abraço, que Deus te abençoe você poderosamente.